Hoje nós vamos conversar sobre duas tendências na poesia. Elas têm alguns pontos em comum e algumas diferenças entre elas. Então vamos lá. Vamos conversar sobre o parnasianismo e o simbolismo, tá bom? Então vamos lá, né? Observem que o parnasianismo, essa imagem eu trouxe porque é uma imagem do impressionismo, do final do século XIX. O impressionismo ele surge quebrando a nitidez dos contornos. Então observe, não é, que entre a saia dessa moça e o fundo não há uma linha preta, não é? Então isso aí é bem importante a gente entender, porque o impressionismo ele aconteceu ao mesmo tempo do simbolismo. Então lá vamos, olha aí. Em meados do século XIX, o que é que a gente tem lá na Europa, não é? O realismo. Lembram que a gente conversou sobre isso, não é? Então eu trouxe para vocês exatamente uma fotografia de um quadro muito famoso. A gente conversou sobre esse quadro, que tá vendo, um momento de objetividade, retratação fotográfica e questões sociais. Então eu disse a vocês, essas três moças sem rosto, elas estão colhendo os restos, não é? Dessa revolução que houve, né, tecnológica no campo. Então, observem que elas ficaram fora dessa revolução e são muito pobres. E o quadro está exatamente denunciando isso, não é? No final do século XIX, o que foi que aconteceu? Né, lá na Europa ainda, né? Aconteceu o surgimento exatamente do impressionismo. Estão vendo? Então, a quebra da nitidez e o registro de impressões pessoais. Então, observe que eu sei que isso é uma ponte e que há uma água embaixo dessa ponte e flores. Mas elas estão apenas sugeridas, elas não estão objetivamente fotografadas, não é? Então veja que há nas pinceladas uma diferença, não é? Uma nitidez muito grande no realismo, que a proporção que o final do século vai chegando, essa nitidez ela vai se quebrando e aparecem essas milhares pinceladas típicas do impressionismo. Tá certo? Então vamos lá, isso na Europa. Aqui no Brasil, o que foi que aconteceu? Tudo aconteceu no final do século XIX. Então observem que eu trouxe uma pintura realista brasileira e trouxe uma pintura impressionista brasileira. Então eu quero que vocês notem que o realismo da gente nasceu em 1881, ou seja, no final do século, quando o impressionismo já tinha nascido lá na Europa. Então, observem o que é que vai acontecer, né? Tá vendo? A gente tem uma coisa interessante aqui no Brasil, que é a obra de Machado de Assis, tá certo? Veja, Ana Karenina traiu o marido, Madame Bovary traiu o marido, Luísa do Primo Basílio traiu o marido, Virgília, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, traiu o marido, mas a proporção que a obra de Machado de Assis foi andando, aí a gente tem, tá vendo, a diluição da ironia. No Dom Casmurro, por exemplo, você não pode dizer se Capitu traiu ou não Bento, não é? Então essa nitidez realista, ela se perde ao longo da obra de Machado de Assis. Tá vendo? Então, tem a diluição da ironia de Machado de Assis, a quebra da nitidez e a preferência pela primeira pessoa, não é? Então, aqui no Brasil, o que foi que aconteceu? Como as duas tendências, o realismo e o impressionismo, eles são do final do século, um contaminou o outro. E a gente tem uma coisa engraçada na obra de Machado de Assis, que é a proporção que a obra foi caminhando, essa nitidez realista, essas certezas realistas, elas começaram a desaparecer.
Bom, então veja o que foi que a gente já estudou. A gente estudou a Idade Antiga, a Idade Média, o Renascimento, o Barroco e o Arcadismo. Aí, estudamos o Romantismo, que acontece entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, e estudamos o Realismo e o Naturalismo, que são na prosa. E hoje a gente vai estudar o Parnasianismo e o Simbolismo. Estão vendo que são tendências opostas. Então, vamos lá, olha aí. O simbolismo tem a ver com essa quebra da nitidez, não é? Que está no impressionismo, que é contemporâneo ao simbolismo. Então, observem. Quando a gente foi estudar na aula passada, a gente estudou o realismo, o naturalismo e faltou estudar o parnasianismo. Está vendo? Que está dentro desse momento de antropocentrismo, equilíbrio, racionalismo, objetivismo e materialismo. E, olha aí, agora a gente vai estudar também o simbolismo. Essas duas tendências que estão grifadas aí. Estão vendo? Parnasianismo e o simbolismo. Que, ao contrário, é um momento de teocentrismo, desequilíbrio, emocionalismo, subjetivismo e espiritualismo. Apesar de terem alguns elementos em comum, o que é que a gente tem, não é? A gente tem um estilo diferente. É um estilo de época diferente. O que é que significa estilo de época? Durante uma determinada época, vários escritores escrevem com as mesmas características. Então, como é o estilo do realismo, do naturalismo e do parnasianismo? Ele é um estilo conciso, econômico, sóbrio, com poucas figuras de linguagem. E o simbolismo, é uma linguagem exuberante. Por quê? Porque o parnasianismo está no mesmo time do arcadismo, do renascimento e da Idade Antiga. E o simbolismo está no mesmo time do romantismo e do barroco, não é? Então, ele trabalha com essa exuberância de linguagem para tentar traduzir a exuberância de emoções que eles sentem, tá vendo? É um momento de emocionalismo. Então, olha aí, tá vendo? O parnasianismo e o simbolismo. Eu trouxe 2 poemas, tá certo? Um poema chamado A um Poeta, de Olavo Bilac, e um poema chamado Vida Obscura, de Cruz de Souza. Então, vamos ler esse poema. Esse poema é muito interessante. A um Poeta, de Olavo Bilac. O que é que está acontecendo nesse poema? É um poema que a gente chama de metalinguístico, porque é um poema no qual Olavo Bilac fala a um poeta como é que deve ser a poesia, na opinião dele. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Agora, o Vida Obscura, de Cruz de Souza. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Bom,
Então, vamos ver aí o que é que Olavo Bilac diz que deve ser a poesia, né? Observem que ele diz que o poeta deve ficar longe do turbilhão da rua, porque ele é estéril. Então, a gente chama essa característica de impassibilidade. Tanto faz você dizer impassibilidade, ou torre de marfim, ou arte pela arte. Significa o quê? Que o artista deve ficar numa torre de marfim totalmente desarticulado dos problemas sociais e políticos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque a tendência realista na poesia, que é o parnasianismo, ao contrário do realismo e do naturalismo, que são altamente sociais, a poesia, ela não é. Ela é uma poesia que é feita para ser bonita. Tá certo? É isso que a gente chama de arte pela arte. Eu faço a arte para que ela seja bonita, somente. É uma coisa interessante, não é? Porque traz o tema da metalinguagem, que é importantíssimo no modernismo, e mostra mais caminhos para a poesia, mais temas para a poesia, né? Geralmente as pessoas têm, por conta de aula mal dada sobre o modernismo, uma espécie de preconceito contra o parnasianismo. Mas, na verdade, é uma poesia muito bem feita e muito bonita. Valorização do trabalho em detrimento da inspiração, não é? Porque ele diz assim, ó, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Quer dizer, ele não vai fazer poesia inspirado como a poesia do romantismo, né? Preferência pelo concreto. Observem que a gente tem aqui as comparações dele como um templo grego, como um andaime, não é? Então, sempre ele tem uma preferência pelo concreto. Sobriedade e concisão linguística, que é parte, não é, da característica do momento, e retomada de valores clássicos. Veja que quando ele vai fazer a comparação, ele diz que o poema dele tem que ser como um templo grego. Quer dizer, é belo, mas é simples, mas é sóbrio. Tá certo? Bom, observe o esquema de rimas genial desse poema, não é? Rua rima com sua, aí a gente diz assim, ó, a, e aconchego com sossego, aí a gente diz bebê, tá vendo? Veja que esquema bem feito. A, B, B, A, aí depois ele troca na segunda estrofe. B, A, B, aí depois ele bota C, D, C e D, C, D. Imagine o trabalho que isso deve ter dado. São versos decassilábicos, com 10 sílabas, com esse esquema perfeito de rima. É isso que se chama formalismo, arte pela arte. Quer dizer, é um poema que se torna perfeito com um poema, não é? Tá certo? Então, são rimas, as primeiras intercaladas e as segundas cruzadas, tá bom? Agora, eu quero que vocês percebam o esquema de rima do poema de Cruz e Souza. É um esquema de rima bastante razoável, mas não é tão perfeito como o esquema do parnasianismo. Estão vendo? A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, D. As primeiras são intercaladas, todas duas do mesmo jeito, nos dois quartetos, e elas são misturadas nos dois tercetos, não é? Quer dizer, é um poema metrificado e rimado, mas o esquema de rima não tem a excelência do outro. Por quê? Porque o simbolista, ele não fazia arte pela arte, não. Ele fazia uma poesia filosófica. Então, ele tinha uma mensagem a dar. Ele não ficava só na forma, como às vezes acontece com o parnasianismo. Tá certo? Então, olha aí, o parnasianismo e o simbolismo. O que é que eles têm em comum? Esse apego pela forma, não é? A estrofação, eles escolhiam um soneto, né? Imagine o que é fazer um soneto, minha gente. É uma forma pré-existente que você tem que pegar a sua ideia e adequar a essa forma, né? Rimas ricas ou raras,
métrica regular e erudição linguística. O que é que eu digo aos meus alunos? Eu digo assim, não é qualquer palavra e qualquer estrutura sintática que merecem entrar dentro do parnasianismo e do simbolismo. Agora, vamos para as diferenças, tá certo? O vocabulário do parnasianismo procura o concreto, como um templo grego, como um andaime. E, olha aí, o vocabulário do simbolismo busca o abstrato, porque o simbolista, ele está preocupado com coisas para além do físico, com coisas filosóficas, com coisas metafísicas, para além das coisas físicas, não é? Então, um é material e o outro é espiritual. Olha aí, eu botei essa frase aí porque ela é uma frase simbolista, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, não é? Então, é a mesma preocupação do simbolismo. O que é essencial é invisível aos olhos. Diferença entre a poesia romântica e a simbolista. O romantismo ficava preso no eu. Minha dor, minha doença, minha infância, meu amor, minha tristeza. Mas o simbolista não. Quando ele diz eu, ele está querendo dizer nós. Então, o que é que acontece no simbolismo? A poesia ganha o status da filosofia, o status da religião, porque ela está pensando sobre questões humanas, tá certo? Olha a linguagem simbolista. Primeiro, ela é altamente conotativa, cheia de figura de linguagem, indireta, sugestiva, nas entrelinhas. Ele usa maiúsculas intermediárias. Não é a maiúscula no começo do verso, não. É uma maiúscula no meio do verso, não é? Que ele quer dizer assim, não é qualquer cor. É uma cor com letra maiúscula. Quer dizer, é como se você dissesse que ela é uma cor que pertence ao mundo das essências de Platão, ao mundo da perfeição de Platão. Vocabulário religioso, não é? Então, por exemplo, ele usa muito incenso, turíbulo, hóstia, que são palavras que já têm uma conotação e um valor metafísico, não é? Quer dizer, veja, uma hóstia, ela não vale pelo tanto de farinha de trigo que ela tem. Ela já está carregada com uma simbologia metafísica, não é? E aí o que é que acontece? O que acontece é que, além desse significado, ainda se soma o significado do contexto. E isso aí a gente pode ler 1000 coisas dentro de um poema simbolista, tá certo? Olha aí, recursos auditivos, é uma coisa linda isso, não é? Por exemplo, ele vai falar do vento batendo nas cordas de um violão. Aí ele diz assim, vozes velozes, veludosas vozes, porque ele traz o som do vento no V. Recursos auditivos, né? Aliterações com as consoantes, assonância com as vogais e um vocabulário que vem da música. Então, solfejo, arpejo, órgão, flauta, né? O nome dos instrumentos, todo esse vocabulário que vem da música e é aproveitado, não é? Então, a linguagem simbolista, ela se aproxima da música, exatamente porque a música é uma coisa que tem a ver com, não é, com a audição e não com a visão. Então, ele quer ser tanto espiritual, o simbolista, que ele quer ser como a música, uma coisa que você não vê, uma coisa que você ouve. Tá certo? Então, olha aí o poema que a gente já leu. Tá certo? Agora a gente vai ler esse poema devagar, porque ele é um poema belíssimo. Vida Obscura, né? Cruz de Souza é o nosso único poeta negro. E ele era filho de escravos. Quando ele nasceu, olharam a folhinha dos santos e ele ganhou o nome de João da Cruz, que é o nome de um santo do dia em que ele nasceu.
Ele não tinha sobrenome porque o pai dele e a mãe dele eram escravos. Aí ele era um menino muito inteligente e sensível e ele foi criado pelo dono do pai e da mãe dele. E ele recebeu uma educação esmerada. Apesar disso, ele morreu na pobreza. A mulher dele enlouqueceu e ele perdeu todos os filhos que teve, porque a família teve tuberculose. Na verdade, provavelmente a família toda foi afetada desse modo pela tuberculose por conta da alimentação irregular que ela tinha, porque ele viveu em muita pobreza, né? Cruz de Souza é o maior simbolista do mundo, apesar disso, não é? Então, ele está falando da vida dele. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que tem 2 vezes a palavra ninguém nesse poema. Logo no começo, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, não é? E na terceira estrofe, ó, tem outro ninguém, tá vendo? Ninguém te viu sentimento inquieto, magoado, oculto, aterrador, secreto, não é? Então eu quero que vocês percebam, não é? A repetição desse ninguém. Quer dizer, observem que ele está falando de um sentimento tão grande que ele qualificou com 5 adjetivos. O sentimento dele é inquieto, magoado, oculto, aterrador e secreto. Mas ninguém viu. Ninguém. Veja que a repetição do ninguém dá uma carga emocional enorme. E observe essa adjetivação pesada aí, mostrando o tamanho do sentimento que ele tinha dentro dele. Não é? Outra coisa que a gente vai perceber, tá vendo? Ele começa o poema falando com alguém. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, não é? Então, eu posso interpretar como se ele estivesse falando com ele mesmo no espelho, olhando no espelho. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde, entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, a vida para ti foi, o mundo para ti foi negro e duro, tá vendo? Ou então, vejam a última estrofe, aí ele bota a primeira pessoa. Ele começa com a segunda pessoa, o poema. Aí no final ele diz assim, mas eu que sempre te segui os passos. Aí eu já posso interpretar esse poema como se ele estivesse falando com Cristo na cruz. Como o nome dele é Cruz de Souza, veja como ficou confuso. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Então ele pode estar falando com ele mesmo no espelho e ele pode estar falando com Jesus Cristo na cruz. E observação, no nome dele tem a palavra cruz. Veja como ele se identifica com Jesus, não é? Tá certo? Aí depois, a palavra cruz. Estão vendo? O que mais? O uso da sinestesia, não é? O que é uma sinestesia, minha gente? É isso que está vermelho aí, ó, silêncio escuro. Silêncio é uma coisa que você percebe pela audição. E escuro é uma coisa que você percebe pela visão. Então, quando você junta, não é, quando você junta 2 sentidos para traduzir uma realidade, isso se chama sinestesia, né? Sim significa reunião e estesia significa sensação. Então, a sinestesia é quando você faz uma união de sensações, como na palavra silêncio escuro, né? Existe uma lá em cima também, outra, ó, negro e duro. O mundo para ti foi negro e duro. Tá vendo? Negro é uma coisa que você percebe pela visão e duro é uma coisa que você percebe pelo tato. Isso é outra sinestesia. Tá certo? Aí, o que é que a gente vai ver agora? É a polissemia disso, minha gente. Observem. Eu posso ler o silêncio escuro, milhões de coisas dentro dessa expressão. O preconceito racial que ele sofreu, a morte da esposa e dos filhos,
a pobreza, a exclusão, mas eu posso ler também a dor de ser um ser humano. Então, eu não posso nunca interpretar um poema simbolista como se ele estivesse dizendo só uma coisa. Porque ele é polissêmico. O que é que significa isso? Poli significa muitos e semos significa significados. Então, você reduziria muito a interpretação do poema se você dissesse que silêncio escuro significa só preconceito racial. Porque, na verdade, está aí a dificuldade de ser um ser humano também. As duas coisas juntas, não é? Vejam o que é, não é, o símbolo, né? Vem exatamente, a palavra simbolismo vem exatamente desse símbolo, que é um feixe de significações. É uma palavra que, no contexto, você pode ler de várias formas. No caso, essa sinestesia é um símbolo, um feixe de significações que enriquece profundamente aquilo que o poeta está dizendo, né? Tá certo? Agora, depois que a gente discutiu isso tudo, eu queria ler o texto todo pela última vez para a gente se despedir dele. Porque eu acho que depois que a gente discute isso é que a gente entende a riqueza desse texto. Vida obscura, Cruz de Souza. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó seu humilde, entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu teus braços e o teu suspiro, como foi profundo.